Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor, né? Que é sempre uma bênção a gente falar do amor de Deus, da bondade do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, louvado e agradecido é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas iniquidades, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal. Tem misericórdia de nós, Senhor. Abençoa cada vida que chegar aqui nesse canal, Senhor. E abençoa-nos, Senhor, na ministração da tua palavra, na meditação da tua palavra, Senhor. Sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Carecemos de ti, da tua misericórdia, do teu amor, da presença do teu Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, sem ti realmente não podemos fazer absolutamente nada. Precisamos muito de ti, Senhor, em tudo aquilo que formos fazer, Senhor. Nos dirige em tudo, nos abençoa, em nome de Jesus, porque eu sei, Senhor, que a tua palavra, ela não volta vazia. A tua palavra, ela gera fruto. A tua palavra transforma o homem. E eu te glorifico, te exalto, Senhor, por tudo isso, Senhor. Tu és muito bom mesmo, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai fazer uma meditação hoje sobre, lá no livro de Mateus, se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, que é a oração do Pai Nosso. É Jesus, né, ensinando os discípulos pedem, Senhor, Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensiná-los com a oração do Pai Nosso, que já era uma oração que tradicionalmente os judeus eles já faziam esse tipo de oração, né? E Jesus ele vai reforçar isso, porque Jesus ele veio ao mundo porque o Pai o enviou e ele obedeceu ao Pai. E Jesus estava aqui submetido ao Pai, à autoridade do Pai. Então, quando ele ora, ele fala: olha, existe um Pai celestial. Eu sou o filho de Deus, Jesus é o filho de Deus, né? Ele é o filho de... Os discípulos depois vão reconhecer isso, que Jesus de fato era o filho de Deus, o Messias prometido. Jesus é Deus, mas Jesus também é obediente ao Pai, ao Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar justamente sobre Jesus ser o nosso exemplo de oração, porque durante toda a vida de Jesus, né, o período em que ele esteve aqui na Terra, Jesus ele orou. Em vários momentos da vida de Jesus, Jesus se recolhia, Jesus ia orar, muitas vezes sozinho, muitas vezes na madrugada, em situações, né, para mostrar para o povo o poder dele e que ele estava aqui enviado pelo Pai Celestial. Então Jesus ele sempre estava nos dando exemplos de oração. Então a nossa meditação hoje é justamente falando a respeito de Jesus ser o nosso exemplo de vida de oração, porque assim como Jesus, irmãos, nós também temos que ter uma vida de oração. Nós não podemos achar que a gente vai à igreja uma vez por semana e faz uma oração ali de 3 minutos quando acorda, agradecendo pelo dia, né? E que está tudo certo. Não, nós temos que ter uma intensidade nessa oração. Quando diz lá em Tessalonicenses que a gente tem que orar sem cessar, é continuamente a gente viver em oração. Por isso que Jesus, na sua passagem aqui na Terra, em vários momentos ele demonstra, né, a necessidade, a importância de estar em oração. A oração, o jejum, a busca do Senhor. Mas a oração é algo muito importante, irmãos. Certa vez eu escutei um pastor falando que era mais fácil jejuar do que orar. Realmente, orar é muito difícil, irmãos. É muito difícil, porque o homem com disciplina, ele muda a alimentação, ele fica um dia sem comer, ele faz um jejum, ele faz isso, até quando a gente vai fazer um exame médico. A gente consegue ter domínio sobre, não, eu não posso comer porque eu vou fazer um exame amanhã. Então, a gente consegue regular isso. Mas a oração, existe uma batalha no mundo espiritual para nos impedir de orar. Mas nós temos que persistir em oração, porque nós temos que imitar Jesus. E Jesus nos deu esse exemplo. Então, vamos fazer a leitura ali de Mateus 6, do 9 ao 13, que é a oração do Pai Nosso. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Glória ao nome de Jesus, né? Louvado o nome do Senhor. Jesus aqui no primeiro ponto, Jesus ele vai orar e vai se tornar por isso, né, nosso exemplo de oração. Ele ensina então essa forma de orar para os discípulos. Essa forma de oração, ela, embora seja uma oração bem pequena, mas ela na verdade, ela nos dá o quê? Um roteiro de como nós devemos aplicar isso no nosso dia a dia. Como que a gente tem que orar no nosso dia a dia. Claro que se a gente for apresentar tudo a Deus em oração, a gente vai demorar bastante tempo. Tem pessoas, irmãos, que oravam muitas horas por dia. Dizem que John Wesley ele orava e no local onde é o quarto dele, o assoalho tem a marca dos joelhos. Então aquilo era o que? Eram muitas horas em oração ali, ajoelhados diante da face do Senhor. Eram muitas horas de oração. Então, quando ele se tornou esse preletor brilhante e que se tornou um exemplo, que a gente agora está no século XXI e ainda fala dele, é justamente por quê? Porque ele teve uma vida de oração. Porque sem Deus, irmãos, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Eu sempre repito isso, sem Deus nada podemos fazer. Mas estar com Deus é ter comunhão com Ele. E a oração é algo muito importante. Não existe uma forma de a gente ter comunhão com Deus sem nós vivermos em oração, sem nós estarmos ali em comunhão com o Senhor. A meditação na palavra, a leitura bíblica e a oração são chaves que o crente tem para abrir as portas no mundo espiritual, e o servo de Deus, a pessoa que quer realmente ser um servo do Senhor, ela precisa dessas três, da oração, da leitura da palavra, né? A gente precisa disso, do jejum, a gente precisa disso, irmãos. Oração, jejum, leitura da palavra, isso é ter comunhão com o Senhor. Isso é buscar o quebrantamento de Deus, é buscar estar próximo do Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, irmãos, mais o Senhor se aproxima de nós, mais o Espírito Santo vai nos limpando, nos lavando, nos moldando, para a gente ser realmente um vaso de honra nas mãos do Senhor. Glória a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 11:1 diz assim: certo dia, Jesus orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus, a Bíblia não fala exatamente como que João teria ensinado esses discípulos, mas João provavelmente ele deve ter ensinado algo semelhante, porque João Batista também era um judeu. Então eles iam manter, né, aquela essência cultural mesmo deles. E Jesus vai ensinar. Mas o interessante nesse versículo é que aqui Jesus ele estava orando em determinado lugar. E aí, quando Jesus termina, os discípulos falam: Senhor, ensina-nos a orar. Então, Jesus estava o quê? O exemplo de Jesus fez com que os discípulos, despertassem nos discípulos uma necessidade de aprender a orar como Jesus o fazia. E aí Jesus vai fazer essa ministração da oração do Pai Nosso. Então, como eu falei para os irmãos, né, essa oração, ela apresenta algumas coisas muito importantes. Por exemplo, no versículo 9, a gente está falando ali, ó, vós orais ao vosso Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Ela começa falando que santificado seja o teu nome. Então, a oração, no modelo aqui apresentado por Jesus aos discípulos, ela inicia com o quê? Com uma adoração a Deus, o louvor a Deus. A Bíblia mesmo fala que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, o primeiro passo para a gente saber que Deus está próximo de nós é o louvor, a adoração. Inclusive, irmãos, o louvor e a adoração, ele afasta o inimigo. Ele afasta o inimigo. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas estão louvando, né, quando é um louvor que realmente é inspirado pelo Espírito Santo, uma música inspirada pelo Espírito Santo, melhor dizendo que se for louvor, já vai ser, né, inspirado pelo Espírito Santo. Mas uma música de verdadeira adoração, inspirada pelo Espírito Santo, e a pessoa começa a ministrar. Quantas testemunhas a gente escuta de pessoas que foram libertas pela ministração do louvor? Por quê? Porque o louvor a Deus, ele está invocando a presença de Deus. E quando a presença de Deus chega, o inimigo ele tem que bater em retirada. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, o versículo 9, ele fala sobre essa adoração. Santificado, santo é o nome do Senhor. E isso também expressa, irmãos, você adorar a Jesus, adorar ao Senhor, também expressa o quê? A expressão das nossas necessidades, né? O versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, nós devemos orar a Deus pelo
reino de Deus, nós devemos apresentar ao Senhor a obra de Deus aqui na terra. Então, olha só, você começa com adoração, né? Você começa com essa adoração, com essa santificação do nome de Deus, né? Essa glorificação do nome do Senhor. Você também fala sobre o reino de Deus, sobre a necessidade de você ter essa comunhão com Deus e orar pelo reino de Deus aqui na terra, porque nós sabemos que o evangelho ele precisa ser pregado para que o reino de Deus se estabeleça, né? Aqui na terra, no meio da humanidade. Então, nós precisamos estar clamando a Deus e intercedendo para que a manifestação do reino de Deus aconteça aqui na nossa terra, nesse plano ainda, enquanto estamos vivos, né, irmãos? Porque nós temos que fazer isso enquanto a gente está vivo, porque morto não intercede. Na sepultura, a Bíblia diz que não há obra, nem ciência, nem coisa alguma. Então, depois que a gente partir dessa vida, irmãos, a gente não pode mais orar. Nós não podemos mais interceder, como algumas pessoas acreditam. Ai, meu pai, minha avózinha está lá no céu intercedendo por mim. Não, irmãos. Ela fez isso se ela era uma cristã, uma serva de Deus, enquanto ela estava aqui na terra. De fato, as nossas orações, elas estão lá na glória. Então, tudo aquilo que a nossa família, um pai, uma mãe, uma avó, uma pessoa, um ente querido que já partiu para a glória, que orou, intercedeu, estão depositadas num cálice no céu. Estão depositadas. A oração ela chega como incenso suave a Deus. E elas estão ali. Então, a nossa oração, ela não se perde. Ela se perpetua. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando nós partimos daqui, tudo aquilo que nós oramos, irmãos, as nossas orações, elas também são sementes. Ela é o quê? Um incenso que chega até o trono de Deus, né? Mas ela é uma forma de semear também. Porque o que você ora, irmãos, que você clama ao Senhor, quantas vezes a pessoa orou por um filho, aquele filho não se converteu enquanto a pessoa estava viva. Mas depois a pessoa vai para o caminho do Senhor, se torna um servo de Deus, um pastor, uma pessoa né, abençoada, uma pessoa que é digna dentro da sociedade. Mas por quê? Resultado da oração de um santo, de um servo de Deus. Então, a nossa oração ela é muito importante. Então, orar pelo reino de Deus, nós devemos fazer isso também. Então, não é só você orar por si mesmo, é orar pelo outro. Todo o evangelho, irmãos, ele é fundamentado nesse princípio, né? Que não é o eu, é o outro, é para o outro, né? Assim como nós fazemos, é tudo para a glória de Deus, não é para a nossa glória, para a nossa honra, mas tudo para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, glória ao nome de Jesus. Então, no versículo 10, fala também o que dá respeito da vontade de Deus, que a vontade de Deus ela tem que ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu. No céu está tudo no controle de Deus. E aqui na terra, nós devemos permitir que Jesus faça isso. Porque tem pessoas, irmãos, que não querem que Deus faça a vontade dele. Por isso que a oração tem que ser assim. Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Como o próprio Jesus orou, né, quando estava próximo da crucificação, do martírio dele. Ele vai dizer o quê para o Pai? Que se não seja todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque o homem, irmãos, a nossa tendência é querer fazer a nossa própria vontade. Mas nós devemos entregar tudo ao Pai, assim como Jesus. Seja feita a sua vontade, Senhor, assim como é feita no céu. Que seja feita aqui na terra, na minha vida, Senhor, no nome de Jesus. Nós precisamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Então, nós devemos orar pelo reino de Deus, pela obra do Senhor, e dentro desse reino de Deus, irmãos, está também a volta de Jesus. Porque quando eu termino sempre os vídeos, eu sempre falo, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque nós devemos, irmãos, ansiar pela volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é o estabelecimento definitivamente do reino de Deus e do reino dos céus aqui na terra. Então, a gente vai viver eternamente com Cristo, num novo céu, numa nova terra, num novo lugar que o Senhor já tem preparado. A Bíblia diz, né? Se não fosse assim, no mundo tereis aflições, mas credes em mim, se não fosse assim, eu vou teria dito, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, o Senhor já tem preparado o lugar. Mas esse local está ali, ó, paradinho ali, esperando até o Senhor dar a palavra dele. E tudo se cumprir, como diz na palavra do Senhor, né? Tudo se cumprir. Então, um dia, o reino de Deus vai estar instalado aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. Então, nós temos que orar por isso. E para que isso aconteça, é preciso que Jesus venha. Então, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós temos que orar também pela volta do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Ser feita a vontade de Deus, né, irmãos? Versículo 10 ali.
sempre prevalecer a vontade do Senhor. O Senhor sempre sabe o que é melhor para nós. A vontade do Senhor é sempre é o melhor para nós, porque Deus, ele nos ama. Nós somos filhos queridos do Senhor. Né? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus por adoção. Mas Jesus, ele não nos trata de qualquer maneira, embora sejamos adotados, mas ele não nos trata assim. Ele nos trata como filhos legítimos. Por isso que nós nos tornamos o quê? Co-herdeiros com Cristo. Então, todas as bênçãos que o Senhor preparou para o seu Filho Jesus, um reino, nós iremos reinar com Cristo. Porque somos príncipes e sacerdotes do Senhor. Ele nos faz assim, porque é a bondade dele, a misericórdia do Senhor. Glória ao nome do Senhor. No versículo 11 fala ali sobre o pão nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, é a gente apresentar, irmãos, as nossas necessidades. Então, assim, a oração do Pai Nosso, ela é maravilhosa, porque Jesus está apresentando o quê? Você, olha, você agradeça a Deus, louve o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, ore pelo reino de Deus, ore pela volta de Jesus, ore também pelas suas necessidades. Ore para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Então, é um ensinamento muito profundo para as nossas vidas, meus irmãos. Glória a Jesus por isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos, então, quando fala do pão nosso, né, é apresentar as nossas necessidades. Porque assim como um pai gosta de saber, né, de um filho o que ele precisa, Deus, ele também quer ouvir de você isso. Ele quer ouvir de nós isso, né? Que nós precisamos dele. Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Eu preciso, Senhor, de um calçado, de uma roupa. E a gente não precisa nem ficar ansioso por nada disso, irmãos. A gente não precisa. Por quê, irmãos? Porque nós podemos entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor. A Bíblia diz que se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, que não existe mais, que dirá vós? O lírio do campo, ele é a roupa dele, que o Pai Celestial deu, e que hoje essa erva existe, que amanhã não existe, é uma roupa mais bonita do que as roupas do próprio Salomão. Nem mesmo Salomão se vestiu como deles. Quer dizer, Deus, irmãos, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele não nos deixa faltar nada. Ele é um Pai bondoso. A Bíblia diz que sempre vai haver o pobre entre nós, mas nunca o miserável. Por quê? Porque mesmo o pobre, quando está em Cristo, ele jamais mendigará o pão. Porque o Senhor, ele é o suprimento que nós precisamos. Não estou dizendo, irmão, mas tem cristãos passando necessidade. Tem, irmãos, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, ele vai dar a provisão perfeita. Porque assim como a gente escuta tantos testemunhos, irmãos, de missionários, por exemplo, na África, que estavam lá servindo a comida, que eles não conseguem explicar como que a sopa dava para todas aquelas crianças, né? E eles comem e levam para casa. Eu creio, irmãos, totalmente no sobrenatural. Eu creio num Deus que ele realmente não deixa que o azeite da botija e a farinha da panela se acabem, porque ele é um Deus de provisão. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós podemos fazer sempre proezas, e nós vamos ver proezas acontecendo na nossa vida, nós vamos ver a manifestação dessas proezas, dessas maravilhas na nossa vida, porque Deus, irmãos, ele é verdade, e se a palavra do Senhor diz que nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão, isso se cumpre na nossa vida, e nós precisamos reivindicar a palavra de Deus nas nossas orações. Senhor, a sua palavra diz que não vai me faltar nada, Senhor. Então, prova a tua palavra na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, é claro que nós não podemos ter a nossa vida de comunhão com Deus fundamentada apenas nas coisas que Deus nos dá, mas nós sabemos que o Senhor sempre tem a provisão de que nós precisamos para cada dia, porque Deus, ele é fiel, e a palavra dele é fiel e verdadeira. Louvado é o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Então, meu irmão, apresente as suas necessidades a Jesus. Ele ouve, o Senhor, ele quer ouvir a sua necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa também interessante, né? Então a gente falou um pouquinho ali sobre a oração do Pai Nosso, né? No final a oração ela fala ali a respeito do reino de Deus, né? O versículo, vamos ler ali rapidinho. E não nos induz à tentação, para Jesus também nos livrar dos pecados, né? Nos livrar da tentação. Mas você tem que saber que você precisa resistir às tentações. A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então nós precisamos resistir, porque Satanás ele vai em cima justamente daquilo que nos tenta, né?
se é soberba, se é a vaidade, se é mentira, se é a prostituição, adultério, né? Enfim, seja lá qual for a área dos vícios, a área da tua vida em que você tem uma fraqueza, é ali que o inimigo vai te tentar, mas você precisa resistir a ele, porque se nós resistirmos, o inimigo foge de nós. E a oração também é uma oração para quê? Para que o Senhor nos livre da tentação. O Senhor me dá força para resistir à tentação. E o Senhor dá, irmãos. O Senhor dá. A Bíblia diz que Jesus, naquilo que ele mesmo foi tentado, ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então, meu irmão, você pode ter a certeza que você tem garantido o socorro de Deus para a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Então, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, no final da oração, Jesus também ali ensina que termine a oração glorificando a esse Deus que cujo reino deve vir, cujo Jesus vai voltar, esse reino que não terá fim, um reino de justiça, um reino de paz, um Deus que supre as nossas necessidades, um Deus que é maravilhoso, exaltado e louvável. Glória ao nome do Senhor por isso. E no final, nós glorificamos ao nome do Senhor porque Ele é bom e porque a gente pode confiar nesse Deus que tudo Ele faz por nós, né? Tudo Ele faz por nós, irmãos. E Deus não fica devendo nada a ninguém, irmãos. Ele sempre tem a provisão perfeita para cada dia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, o segundo ponto, irmãos, que eu quero colocar para os irmãos, depois de a gente ter feito assim, uma análise, né, uma breve análise ali desses versículos ali da oração do Pai Nosso, é que Jesus, em todas as manifestações de grande poder na vida de Jesus, ele tinha um momento de oração. Então, em determinados momentos acontecia o quê? Jesus estava lá com a multidão, fazia um milagre extraordinário e daqui a pouco ele se retirava. Em Mateus 14, 23 diz assim: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde estava ali só. Esse momento aqui, irmãos, de Mateus 14, 23, em que Jesus se retira do meio da multidão e vai ficar sozinho para orar, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, olha só, foi uma grande... Aí sobrou 12 cestos, aquela história toda, multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Não é coisa operação de maravilhas. Então ali foi uma manifestação nítida, centenas de pessoas viram o milagre que foi operado ali, porque eles estavam num local desértico, não tinha onde comprar comida, e mesmo que eu disse até, tem esse argumento assim, se a gente for comprar, não vai ter pão para toda essa gente, porque era em torno de umas 15 mil pessoas, né? 5 mil homens fora mulheres e crianças, então vamos colocar assim, umas 15 mil pessoas, era muita gente. Não ia ter padaria no vilarejo mais próximo para fornecer pão e peixe para todo mundo. Então foi a manifestação, a operação de maravilha, um milagre extraordinário. E aí Jesus podia, agora, né? Como é que Deus me usou, né? Já viu que o ser humano ele tem até essa tendência, né? Aí vai lá, prega no culto a glória. Irmãos, nada somos. Somos pecadores, miseráveis homens que somos. Nós necessitamos, carecemos de Deus. E Jesus está aí dando exemplo aqui para nós. Ele disse, olha, a glória do Pai se manifestou, mas vai a orar. Vai buscar a face do Senhor. Porque a Bíblia diz que quem está de pé vigia para que não caia. E aí, o que Jesus faz? Vai se retirar para orar. Então, Jesus está mostrando o quê? Que nós temos que, em momentos, até nos momentos assim, ai, que bênção, que glória, que maravilha, como Deus agiu, abençoou, que maravilha. Vamos continuar buscando a Deus em oração. Por isso que nós devemos orar sem cessar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Terceiro ponto, irmãos. Jesus mostrou que a oração ela deve ser um hábito constante. Então, você veja só. Jesus estava orando, aí os discípulos veem, pede para Jesus ensinar a orar. Ele ensina a orar. Jesus multiplica os pães e os peixes. No meio da multidão, uma grande maravilha acontece. Ele se retira novamente para orar. Está nos ensinando. Então, Jesus ele mostra, então, que nós devemos ter constantemente esse hábito de oração. Lucas 5, 15, 16 diz assim, a sua fama, porém, se propagava ainda mais e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Então, olha só, as pessoas já estavam ouvindo a fama de Jesus. Iam atrás de Jesus. As cidades, lugares, eles estavam indo para lá. Não, tem um homem lá na Galileia. Aquele homem lá. Ele está lá, o Nazareno. O homem lá de Nazaré. Né? Ele vive ali naquela região. Vamos para lá. Então, as pessoas começaram a ir atrás de Jesus para receberem a cura de Jesus. Não era nem para ouvir a palavra, era para receber os milagres. E aquilo podia ter deixado Jesus envaidecido, né?
E não, porque Jesus não pecou em momento nenhum. Então, nada desses pecados que aflige a nossa natureza de pecador, né? A vaidade, a soberba, isso não atingia Jesus. Mas Jesus estava sempre o quê? Se retirando para orar. Por quê? Porque ele também sabia que ele precisava estar em comunhão com o Pai para se manter dentro daquele propósito e para atingir o propósito objetivo que o Pai tinha, que é para que Jesus fosse o quê? O Cordeiro de Deus que desse a vida pelo mundo, que tirasse o pecado do mundo. Então ele tinha que estar ali. E Jesus vai lá e ora, sempre orando. Então, irmãos, nós precisamos ter momentos em que a gente vai para o nosso quarto, né? Por isso que a Bíblia fala, ó, vai lá pro teu quarto, em oculto, que seu pai que está em secreto, ele vê. Não aquela hora. Não que a gente não possa orar na igreja, a gente pode, irmãos. Mas a gente não pode ficar só como aqueles fariseus que ficavam lá fazendo lindas orações, né? Diante dos homens para dizerem, nossa, como nós somos santos, como nós falamos bonito, como nós somos eloquentes. Não, Jesus, irmãos, ele quer que você vá lá no teu quarto, naquele local em segredo e apresente ali a sua adoração, o seu louvor, a sua vida de comunhão com Deus, as suas necessidades e a necessidade dos outros. Porque quando a gente ora pelo reino de Deus, né? O reino de Deus inclui o quê? As outras pessoas. É muito mais sobre o próximo do que sobre você, do que sobre a minha pessoa. É sobre o meu irmão, é sobre a igreja do Senhor, é sobre o reino de Deus. Glória a Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Jesus falou o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos, irmãos, e devemos apresentar as nossas necessidades a Deus, mas nós não podemos esquecer da necessidade do outro. Porque eu gosto de ter coisas boas, eu gosto de comer, de me vestir, de estar na igreja, de ouvir a palavra, de estar salva, mas o meu próximo também precisa de tudo isso. Ele precisa de salvação, ele precisa de libertação, ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa ter atendidas as necessidades espirituais e as necessidades materiais. Glórias a Jesus. No capítulo 5, ali de Lucas, ocorre uma coisa muito interessante, né? Jesus, ele prega a palavra para a multidão, né? Junto ali ao lago de Genezaré. Jesus ensina num barco, porque era tanta gente, que aí ele pede para os discípulos colocarem num barco, e ele do barquinho ele fica ministrando a palavra para as pessoas, porque as pessoas ficavam oprimindo, porque Jesus queria que as pessoas ouvissem a palavra também, porque as pessoas iam atrás de Jesus para tocar nele, pedir a oração, pedir cura, mas Jesus queria que eles ouvissem a palavra, que eles aprendessem. Então Jesus fica num barquinho, falando para a multidão. Aí eu imagino a cena, né? Aquela multidão, aí vou ter que ouvir Jesus, vou ter que ouvir a palavra, porque se eu quero a bênção, eu preciso ouvir o mestre falando, eu preciso ouvir. E Jesus estava ali ensinando o povo, glória a Jesus. Jesus, então, nesse momento ali também, depois ele vai mandar o que? Simão jogar ir para o mar, vai para o mar aberto agora, vai para o mar alto e lança a rede. Vai acontecer o que? A pesca maravilhosa. Então, tudo isso nesse capítulo ali. Então, olha que Jesus estava sempre cercado de coisas incríveis, irmãos. Multidão atrás dele, pessoas sendo curadas, ele ministrando a palavra. A pesca maravilhosa. Que foi coisa extraordinária. Isso mostrava o quê? O domínio de Deus sobre todas as coisas, sobre os elementos naturais. O Senhor realmente está no controle de tudo. Quando falamos que Deus está no controle de tudo, irmãos, não é só um jargão, uma mera frase. De fato, Jesus, ele controla tudo. Os elementos da natureza, tudo, irmãos. A nossa existência, tá tudo nas mãos dele. Por isso que a vontade do Senhor sempre tem que predominar. Nós devemos deixar, irmãos, essa nossa natureza, que quer muitas vezes fazer o que nos apraz, o que dá vontade na gente, mas a gente precisa colocar tudo nas mãos de Jesus, para que ele faça a vontade dele, porque a vontade dele é sempre maravilhosa. Glória a Jesus. Jesus também, nesse capítulo, ele vai curar um leproso. E por isso, irmãos, a fama de Jesus, ela corria, e as pessoas iam até Jesus e buscavam ali nele a cura. Elas ouviam da fama de Jesus e buscavam a cura. Isso é muito lindo, né, irmãos? Isso é muito lindo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, mesmo vivendo aqui na terra tantas maravilhas, ele operando tantas maravilhas, ele nunca esquecia de orar.
Então, isso é um exemplo para nós. Nós não podemos cessar de orar, irmãos. Nós temos que insistir nisso. O quarto ponto, Jesus mostrou que devemos orar antes também de tomarmos decisões. Qualquer decisão importante, a gente precisa orar. Inclusive, Jesus orou ali, no exemplo, quando ele foi separar os 12. Ele orou antes, pelos 12, porque tinham vários discípulos ali que andavam junto com Jesus. Não eram só aqueles ali que se tornaram apóstolos, eram vários outros discípulos. Mas ele foi orar para poder escolher. Lá em Lucas 6, 12, 13, e aconteceu naqueles dias que saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também chamou de apóstolos. Então, olha só, sempre a oração. Tudo que a gente vai fazer, irmãos, tem que ser feito com oração. Por quê? Porque senão, se a gente não ora, irmãos, a gente quebra a cara, né? A gente quebra a cara, literalmente. Vou usar essa frase aqui, nós quebramos a cara. Porque muitas vezes a gente toma decisões sem apresentar ao Senhor, sem esperar ouvir a voz do Senhor, a direção. Porque se nós orarmos, o Senhor sempre nos dá a direção, irmãos. O Senhor nos protege quando nós buscamos a face do Senhor. Glória ao nome de Jesus, né? Glória ao nome de Jesus. No capítulo 6 ali de Lucas, né? Quando fala que Jesus se retirou para orar e depois escolheu ali, entre os discípulos, ele vai escolher os 12, que ele vai chamar de apóstolos, também acontece muitas coisas ali. Jesus combateu com a palavra os fariseus. Imagine, irmãos, Jesus ali, porque Jesus ele não foi criado letrado como aqueles homens. Tanto que eles se admiravam da sabedoria de Jesus, porque e depois dos apóstolos também, né? Porque, esses homens não têm tanta letra, como é que eles ensinam? Mas Jesus era um rabi, porque ele tinha um conhecimento, e esse conhecimento ele vinha do alto. Então a inveja que também circulou Jesus ali, era por conta disso, porque ele tinha algo sobrenatural e que era visível. Então Jesus ele vai combater esses fariseus usando a palavra. Nesse contexto do capítulo 6, vai ter aquela questão do sábado. E Jesus ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Né? Ele é o Senhor do sábado, ele argumenta ali com os fariseus. Jesus ensinava na sinagoga, então se ele ensinava na sinagoga, era porque ele era respeitado por sua autoridade na palavra. Então não dava para aqueles fariseus, mesmo com toda a instrução, com tudo que eles tinham, contestar Jesus, porque sobre Jesus havia o quê? Uma sabedoria vinda do alto, do Espírito Santo. Não é à toa que quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, o que João Batista vê? O Espírito Santo descendo sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus, na forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo. E o Espírito Santo encheu Jesus da autoridade divina, autoridade de Deus. Glória a Jesus. Jesus ensinava na sinagoga. Também nesse contexto do capítulo 6, Jesus vai curar um homem que tinha as mãos mirradas. Então, novamente, irmãos, é a manifestação da operação de maravilhas. O camarada tinha a mão atrofiada e Jesus vai lá e torna perfeita. E então isso causou o quê? Mais furor nos fariseus. Porque Jesus estava fazendo milagres, inclusive no sábado. Porque Jesus é Senhor do sábado. Ele está acima disso tudo. Ele também vai passar a noite em oração depois disso tudo. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente está trabalhando na obra do Senhor, a gente recebe muita carga espiritual. Muita batalha espiritual. As forças das trevas, elas não querem que a gente fale a palavra de Deus. Ela não quer que a gente fale nada de Jesus. Ela não quer que a gente vá à igreja. Ela não quer que a gente adore ao Senhor. Ela não quer que a gente dobre os joelhos para orar. Não quer que você jejue. Então, o inimigo, ele não quer que você faça nada disso, irmãos. Mas Jesus, ele está dizendo o que aqui? Que a gente precisa, porque ele fazia isso, ele se retirava e ia orar. Porque ele sabia que para combater essas forças espirituais, porque muitas vezes, irmãos, o nosso corpo físico, ele sente esse baque espiritual. Então nós precisamos estar o quê? Revestidos de Deus. E a oração é a chave. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito Santo e vigiando nisso com toda perseverança. A gente precisa fazer orações e súplicas. Por quê? Porque quando nós oramos, nós nos revestimos de Deus, da armadura dele. E aí a gente consegue resistir contra as astutas ciladas do diabo. Então, Jesus estava sempre orando em todas essas circunstâncias, né, que a gente está vendo aqui. Jesus escolhe, então, esses 12 apóstolos.
ali entre os vários discípulos que ele tinha, né? E ali, irmãos, quando ele faz isso, né? A gente pode dizer, porque o que, que é um discípulo, né? Um discípulo, ele é um enviado para pregar o evangelho, né? E o apóstolo, ele vai ser mais do que isso, né? Ele vai pregar o evangelho e ele também vai estabelecer a igreja. Porque os discípulos já estavam ali com Jesus, né? Até podiam falar alguma coisa sobre o mestre. Mas, quando Jesus dá a eles essa autoridade de apóstolo, eles também vão ser responsáveis pela fundação, né? Serem enviados para a pregação do evangelho e o estabelecimento da igreja. Vai estabelecer para a fundação da igreja, né? Vamos colocar assim. Então, Jesus faz isso. Então, por isso que ele orou, ele buscou a Deus para isso, né? E ainda tinha lá o Judas, né, no meio do negócio. Então, você imagina Jesus orando. Apesar que a gente sabe que isso era bíblico, né? Isso está na Bíblia. Claro que Jesus já sabia, mas isso é para demonstrar o quê? Que mesmo a gente na oração, a gente precisa estar em vigilância. Porque muitas vezes, irmãos, nós oramos, pedimos algo ao Senhor e o Senhor nos dá, mas a gente não pode dormir e achar que o adversário está dormindo, porque o diabo está bem acordado, né? Querendo sabotar aquilo que Deus tem nas nossas vidas, né? O inimigo sempre vai estar lutando para sabotar os propósitos de Deus, né? Aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Quinto ponto, Jesus, então, ele orou também em momentos de angústia, mostrando sua dependência de Deus. Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Depois de vocês vão estar lendo, eu não vou ler tudo aqui, mas ali Jesus saía como era de costume. Olha só, era costume de Jesus orar e ir para o Monte das Oliveiras. Então, assim, ele vai para o Monte das Oliveiras e os discípulos estavam seguindo ele ali. E ele chega àquele lugar e ele diz assim para orar para não entrar em tentação. Então, Jesus também teve que orar para não entrar em tentação. Uma tentação que Jesus sofreu o quê? Era de não ir para a cruz. Mas ele pediu ajuda para o Pai. Ele pediu ajuda. E pediu que a vontade do Senhor fosse predominante ali na vida dele. E ele conseguiu vencer o inimigo. Então é com a oração, irmãos. Sem oração a gente não consegue vencer o inimigo. Jesus, no versículo 44 ali do capítulo 22 de Lucas, a Bíblia diz que Jesus orou tão intensamente que pelo seu suor saíram gotas de sangue. Tamanho o estresse que Jesus estava, né? Então assim, mas a oração incessante, persistente, no momento de angústia, é isso que Jesus está nos ensinando, né? Então, em momentos de angústia, nós precisamos mostrar, né, que somos dependentes dele e clamar por ele. E certamente o Senhor vai estar nos ouvindo. Glória ao nome do Senhor. E o sexto ponto, irmãos, a oração, ela nos reveste com a armadura de Deus, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Eu não vou aprofundar muito isso aqui, porque tem um outro vídeo que eu falo ali, que é das 10 virgens e a armadura de Deus. Ali eu falo um pouco mais sobre a armadura de Deus, mas os irmãos conhecem essa passagem, né? Nós precisamos nos revestir com essa armadura de Deus para que a gente possa resistir, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente se fortalece no Senhor e na força do seu poder? Através da oração. Jeremias 29, 12 a 13 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Então nós temos que procurar a Deus de todo o nosso coração, com intensidade, do mesmo forma que Jesus orava intensamente e em momentos de angústia, mais incessantemente e intensamente ainda, nós precisamos fazer isso, porque quando nós clamamos ao Senhor em oração, o Senhor nos ouve. Olha o que diz lá, Jeremias 29, 12, 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então nós precisamos ter isso, né, irmãos? Buscar Deus de todo o coração, com fervor, né? Crendo, com fé, que o Senhor vai nos ouvir. O Salmo 34, 17 diz assim: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. E Jeremias 33, 3, que todo mundo já conhece esse versículo, né? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus tem muito mais para nós, irmãos. Deus tem muito, muito, muito mais para você. Infinitamente mais. Eu gosto tanto dessa frase bíblica, né? Que o Senhor tem infinitamente mais, além daquilo que pensamos, que pedimos, né? Que falamos. Ele tem muito mais, ó. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Firmes o quê? Ocultas. Coisas que vocês não sabem.
Vocês não sabem, elas estão ocultas. Ocultas para nós, mas não para Deus. E Deus, ele quer manifestar essas bênçãos que estão ocultas, que estão escondidas ali na sua vida, se você se propuser a ter uma vida de constante oração. Que Deus abençoe, né? Medite na palavra do Senhor, que Jesus te abençoe. Vai lá, se você não assistiu esse vídeo ainda, tem lá no meu canal, né? No canal, tá ali as 10 virgens e a armadura de Deus. Que Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor entre com providência na sua vida, que você coloque esse objetivo na sua vida de orar mais, de buscar mais a face do Senhor, porque Jesus é o nosso exemplo de oração. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela ministração da tua palavra, pela meditação da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a orar. Ensina-nos, Senhor, a cada dia buscar a tua face. Ensina-nos, Senhor, a estarmos contigo, Senhor, em todo o tempo, em qualquer circunstância. Ensina-nos, Senhor, a orar em momentos de angústia, em momentos de decisão. Ensina-nos, Senhor, a orar para apresentar a Ti as nossas necessidades. Ensina-nos a orar, ó Pai, para o Senhor nos livrar da tentação, nos livrar do mal. Ensina-nos, Senhor, a orarmos, Senhor, pelo Teu reino e pela volta de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo, Senhor, e suplicamos as Tuas bênçãos, meu Pai, no nome de Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Santo é o Teu nome, ninguém é como Tu, Senhor. Nós Te adoramos, exaltamos a Ti, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Glórias ao Teu nome. Em nome de Jesus, que Jesus te abençoe, meu querido irmão. Se você gostou do vídeo, assista, compartilha, manda para um amigo, dá um likezinho, coloca um comentário ali, falando alguma coisa, se você quer algum tipo de texto específico. Irmã Kátia, eu queria um texto, ministra tal texto, coloca ali que aí eu vou estar lendo a palavra ali e o que Jesus colocar no meu coração, eu vou estar compartilhando com você, tá bom, meu querido? Que Jesus te abençoe e Maranata, ora vem, Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.